estudante! Olá, Hermes! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante que cai muito nas provas do Enem, que é figuras de linguagens. A todo momento eu venho falando nas aulas da importância de você identificar uma figura de linguagem nos textos literários. Por quê? Porque são os textos literários onde mais aparecem as figuras de linguagens. Nós vamos falar de algumas. Por quê? Porque são inúmeras. E senão nós vamos ficar aqui aulas e aulas e aulas só falando de figuras de linguagens, ok? Mas eu não poderia deixar de falar, de começar a aula falando um pouco sobre denotação e conotação. Então vamos lá. Denotação, claro, vamos só recapitular. Denotação, quando eu falo em linguagem denotativa, eu estou falando do significado literal da palavra, daquele significado que está no dicionário. Então, é a palavra com a significação restrita, é a linguagem exata e precisa. Então, é aquela palavra, olha só, denotação, dicionário. Denotação, sentido literal da palavra. E a conotação? A conotação já é aquela palavra com significação ampla, criada principalmente pelo contexto. Então, você precisa ler o texto para aquela palavra. Qual é o significado desta palavra neste contexto, neste texto? Então, são palavras que carregam valores, sentidos, palavras utilizadas de modo criativo, onde o autor brinca com as palavras. Vamos falar assim, ele brinca com as palavras, entre aspas. Então, é uma linguagem expressiva, uma linguagem rica em sentidos. E por que eu estou falando isso? Porque a conotação tem tudo a ver com as figuras de linguagens, tem tudo a ver com os textos literários. Deixando bem claro que a linguagem conotativa, você não deve usá-las na sua redação do Enem. Vamos lá, então? Então, olha só, o que nós temos aqui? Uma denotação ou conotação. Preste atenção também, aqui nós temos a linguagem visual, né, que são os desenhos, e a linguagem verbal, que são as palavras. Um passinho à frente faz favor. Quando eu leio um passinho à frente faz favor, eu estou usando a linguagem denotativa. O que é um passinho à frente? Um passinho à frente. Dei um passinho à frente, mas presta atenção. Um passinho à frente faz favor. Conhecimento nunca é demais. Quando eu completei conhecimento nunca é demais, eu estou falando desse passinho aqui? Pensa bem, de jeito nenhum. Um conhecimento nunca é demais. Aí o sentido é denotativo ou conotativo? Conotativo, não é isso? E olha o passo. Esse passinho aqui, olha o tamanho do passo. Você pode considerar um passinho? De jeito nenhum. Olha só, isso aqui é um passo enorme. Então, essa propaganda diz o quê? Um passinho à frente faz favor. Conhecimento nunca é demais. O que você constrói, o conhecimento que você adquire nunca é demais. E para isso, para o mundo de hoje, para enfrentar o mundo de hoje, você precisa de dar um passo enorme no conhecimento. Então, aqui usou-se a conotação. Então, isso que é conotação. É a palavra, ela tem um significado de acordo com o contexto, de acordo. Então, aqui também, para interpretar, é muito importante que você olhe a linguagem verbal, que são os passos enormes. Então, vamos lá. O que é uma figura de linguagem?
é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras no sentido figurado. Quer dizer, o sentido diferente daquele que é encontrado no dicionário, que é o sentido denotativo, o sentido literal. Então, nós vamos começar aqui com as famosas, metáfora ou comparação. Muitos ficam em dúvida, será que aqui é uma metáfora ou será que é uma comparação? Mas você não vai ter dúvida mais. Olha só como é fácil distinguir a metáfora da comparação. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Ué, agora traduz. Ai, aí você está querendo demais. Voltando. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Aqui eu tenho uma figura de linguagem, não é? Mas eu tenho uma metáfora ou eu tenho uma comparação? Pensa bem, aqui eu tenho uma metáfora. Por quê? Qual é a diferença de uma metáfora para comparação? Para ser uma comparação, eu teria que ter assim, a tirinha tinha que ser aqui. Meu amor é como uma caravana de rosas. Aí tem a partícula como, que é de comparação. Como não tem, é uma metáfora. A metáfora é aquela comparação, mas uma comparação implícita. E é uma afirmação. E a comparação aqui está comparando com rosas, mas está implicitamente. Entendeu? Então, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Aqui eu tenho uma metáfora. Então, a metáfora consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum ou próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma comparação psicológica. Quer dizer, essa comparação está implícita. Olha como é diferente uma comparação. Aqui eu tenho uma comparação. Olha só, usando a linguagem dele. Aí a mulher chegou perto do marido, imagina, e falou: acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. E o Armando: hã? Aí ela fez uma cara de brava e pôs: o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, olha a comparação. No primeiro quadrinho, ele comparou: você não sabe que o amor é como uma flor? Ele não entendeu nada, né? Porque romantismo aqui tá longe. Mas quando ela comparou que o amor é como o motor do carro, o Armando entendeu, não é isso? Então, ela fez uma comparação. Então, para haver a comparação, tem que ter a partícula como, ou assim como, tal qual, entendeu? Então, a comparação precisa de ter a palavra comparando uma coisa com a outra explícita. Agora, a metonímia. A metonímia nós usamos a todo momento, até sem sentir. Por favor, não fume, sou alérgica a cigarro. Olha só, eu sou alérgica ao cigarro? Não, é a fumaça, é a nicotina, não é isso? Olha outra, admiramos Portinari. Nós admiramos a obra de Portinari. Lemos, às vezes nós falamos assim, ó, lemos Carlos Drummond, mas nós lemos a obra de Carlos Drummond. Engoliu uma caixa de bombons. Nós comemos a caixa de bombons? Não, nós comemos o bombom. Não aponte o lápis com Gillette. Olha só, a marca pelo produto. A Gillette é o produto. O que faz ponta é com a lâmina.
A mesma coisa, você fala assim, o Band-Aid é uma marca, né? E nós usamos a todo momento, em vez de falar do produto, nós falamos da marca. É muito agradável conversar com ela. Tem uma cabeça, não é a cabeça o concreto, ela tem uma cabeça boa, pensamentos, conhecimento, maneira de conversar. É uma metonímia. Fumou Havana. O que é fumou Havana? É o charuto, não é isso? Não é fumou Havana, um Havana, é fumou um charuto. Outra, nunca tive um teto próprio. Olha só, não é um teto próprio, nós usamos muito essa expressão, mas eu nunca tive uma casa. Então aqui usou a parte pelo todo. O homem é um animal pensante. Então quer dizer, o homem no singular, e quando você fala animal, né, é no coletivo. Não temos um níquel, olha só, não temos um níquel. O que é o níquel? É uma moeda, níquel é o quê? É o produto, né? É a matéria de fazer o níquel. Então nós usamos muito, nossa, mas hoje eu não tenho um níquel. Quer dizer, eu não tenho uma moeda. Então a todo momento nós usamos a metonímia. E antítese? Antítese é o oposto. É quando no mesmo texto ou na mesma fala eu uso duas palavras que uma é o oposto da outra. Olha só, o reflexo da realidade, olhar doente, cegueira virtual, opostos da modernidade. Olha só, onde eu tenho antítese aqui? Olhar e cegueira. Então, o que é uma antítese? É quando você tem duas palavras e uma é oposta à outra, na mesma frase, na mesma expressão ou no mesmo texto. Então, é a figura de linguagem que consiste no emprego de palavras que se opõem quanto ao sentido. E agora nós vamos ver uma que as pessoas também confundem muito, que é a antítese com o paradoxo, mas elas são completamente diferentes. Presta atenção que você não vai esquecer nunca mais. E olha só, todas essas que nós estamos vendo hoje nesta aula são as que mais caem no vestibular, mais caem no Enem, que a todo momento nós estamos vendo em todas as provas, ok? Então, o paradoxo é uma coisa, uma palavra anula a outra. Antítese, uma é oposta à outra. Paradoxo, uma anula a outra. Olha só, porque o único sentido das coisas é elas não terem sentido nenhum. Olha só, lê de novo. Porque o único sentido das coisas é elas não terem sentido nenhum. Fernando Pessoa. Então, o paradoxo é quando os elementos de um enunciado se fundem e, ao mesmo tempo, se excluem, apresentando uma afirmação aparentemente sem lógica. Olha só que a diferença. Se eu falo dormir e acordar está difícil, eu tenho uma antítese. Por quê? Porque eu tenho dormir e acordar. Coisas opostas. E quando eu falo assim, mas a gente não usa isso? Nossa, hoje eu estou dormindo acordada. Não é isso? Eu estou dormindo acordada. Então aí eu tenho um paradoxo. Dormindo acordado, porque isso é uma coisa, se eu estou dormindo, eu não posso estar acordada. Uma coisa anula a outra, ok? Personificação. É quando nós damos asas, é quando, aqui olha só, a lua pinta a rua de prata e na mata a lua parece um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a lua acesa no céu? Olha só, a lua pinta a rua de prata? Não, quem pinta a rua de prata é o ser humano. Então, todas as vezes que nós damos uma característica a um objeto, a um ser inanimado, é uma personificação.
Então, ela é utilizada para atribuir sensações, sentimentos, comportamentos, características que são de seres humanos. E nós damos para seres inanimados ou objetos, ok? Aqui nós temos hipérbole. Hipérbole é super comum, que é o quê? O exagero. Quando eu falo com você assim, já falei milhões de vezes. É uma hipérbole. Milhões de vezes. Olha o exagero. Olha aqui. Pobre do meu gatinho, pegou 1 bilhão de pulgas. Aí o outro fala, nem devem ser tantas assim que não possa ser resolvido. Aí ele fala, ele costumava ser branco e olha a cor do gatinho, ele está preto. Então, hipérbole é o exagero. E o eufemismo? Eufemismo é quando eu uso para abrandar. É quando uma palavra é pesada, eu uso uma bem mais suave. Eu uso muito isso em quê? Na morte. Em vez de dar uma notícia assim para uma criança, seu pai morreu, o que você fala? Seu pai virou estrelinha, seu pai foi para o céu, não é isso? Então, eufemismo é quando eu uso uma palavra para abrandar, uma palavra suave. Olha aqui, querida, estou pré-demitido. Aí a mulher, não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas. Então, olha só, em vez de falar estou pré-demitido ou estou demitido, era para ele usar estou de férias coletivas. Então, é quando é uma situação muito ruim e você usa uma palavra suave para abrandar a situação. E olha só esses alunos são uns anjinhos. Será que é isso que eu queria falar? Não, aqui eu queria falar que os alunos são bagunceiros, que os alunos são inquietos. Aí eu tenho uma ironia. A ironia precisa ser entendida. Ela acontece muito aonde? Aonde? Nas charges, nos cartoons, nos quadrinhos. Eu quero dizer uma coisa, mas eu falo uma outra. Então, você precisa interpretar. Então, é quando eu digo o contrário. É um deboche, uma sátira. A anáfora é essa repetição. Olha só, quando eu tenho uma repetição no início das frases, chama anáfora. Olha só, o poeta chega na estação, o poeta desembarca, o poeta toma um alto, o poeta vai para o hotel. E enquanto ele faz isso, como qualquer homem da terra, uma ovação o persegue feito vaia. Então, quando tem essa repetição, eu tenho uma anáfora. Aliteração é quando eu tenho repetição de consoantes. Olha só, braços nervosos, brancas opulências, brumais brancuras, fúlgidas brancuras, alvuras castas, virginais alvuras, lactescências das raras lactescências. Olha só, eu até deixei de vermelho. Então, essa repetição do B e do S é chamado de aliteração. Ao contrário da assonância, que é o quê? A repetição de vogais. Olha só, berro pelo aterro, pelo desterro, belo por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou seu bezerro, gritando mamãe. É uma música de Caetano Veloso. Então, ele usou, aqui tem muita assonância, é a repetição de vogais. E o pleonasmo? Sair para fora, entrar para dentro. Isso tudo é o pleonasmo. Saia para fora, Rex. Ela te enxotou com o pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então, o que era? Entendi, levar a saia para fora. Então, aqui ele usou um pleonasmo que é saia para fora. Por último,
A onomatopeia, que é o quê? É quando eu ponho aqueles sorrisos, kkkk nas minhas mensagens. Quando eu falo atim, eu escrevo o barulho. Isso é uma onomatopeia. Aqui eu deixei, como eu falei no final, a divisão das figuras de linguagem. Foi uma aula, uma pincelada nas figuras de linguagem que nós mais usamos, mas é importantíssimo que você estude cada uma delas e faça exercícios. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que é muito importante. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.